Sincronização, passando o controle para o Wagner. Boa noite, meu nome é professor Renato Ericlaiva, sou professor aqui da Faculdade Pascoal Dantas, curso de administração, e nós estamos na disciplina de estrutura e análise de balanço. Nós já tivemos uma primeira gravação na semana passada, estamos continuando hoje nossos estudos e nós temos visto na aula passada, se você não viu, dê uma olhada aí no vídeo que está colocado no site da instituição e também no YouTube, tá? Você tem um vídeo que nós ensinamos vocês a trabalharem conceitos de análise horizontal e análise vertical. Demos uma pequena história no começo, porque a gente faz análise de balanço e tudo mais, mas o grande foco da aula passada foi realmente a análise horizontal e a análise vertical, e depois a gente combinou elas. Tá? Hoje a gente já vai entrar, como está na própria tela colocado, nos índices econômicos financeiros. Tá? Então eu convido você precisa para essa parte agora, e nós, como já falamos, nós vamos fazer provavelmente 2 blocos ou 3 blocos de índice, vai depender apenas da questão de horário, tá? Mas eu preciso que você tenha na mão aquela folha que vocês receberam com um balanço patrimonial e com uma DRE da empresa Perdigão, os anos 1999 e 2000. Todo mundo está com isso na mão, calculadora na mão, então agora podemos retomar aqui o PowerPoint, ok? Muito bom. Primeiramente, por que e o que é um índice econômico financeiro? Um índice é uma relação entre o quê? Entre contas, ou grupos de contas, ou total desse grupo de contas, que você vai encontrar nessas demonstrações financeiras que eu acabei de expor. Balanço patrimonial ou DRE, demonstração do resultado do exercício. Tá? Depois, o que nos ajudam esses índices? Eles nos dão uma visão ampla da situação econômico-financeira que a empresa está passando, pelo menos com aquelas demonstrações. Tá? Ele nos permite ser um alerta também, e isso é muito importante. Como o índice consiste numa relação entre contas, os grupos de conta, do balanço e do DRE, isso nos ajuda a evidenciar qual é a situação que a empresa está. Se ela está dando lucro, se ela está dando prejuízo, se ela está caminhando para dificuldade, para insolvência, ou para lucratividade e maximização de resultados. Tudo isso nós podemos conseguir através desses índices. Bom, aí você me pergunta, mas quantos serão necessários? 1, 2, 10? Porque você vai descobrir que você pode criar índice até dizer chega. A criatividade que você pode ter para criar os índices é muito grande. Nós vamos ver os principais, tá? Mas o que você precisa? Aquilo que é necessário para você entender a situação da empresa. E não esqueça também daquela regra dos rendimentos decrescentes, ou seja, quanto mais índice você coloca para você ver na frente, chega um momento que aquilo acaba, na realidade, trazendo uma poluição visual para vocês, né? Conhecem, vocês devem ter visto no curso de TGA, ou de processos, né? Aquele famoso dizer que quem tem um relógio sabe a hora certa, não sabe? Mas e quem tem 2? Está sempre calculando a média entre os 2 relógios, não é isso? Ele nunca tem certeza qual dos 2 relógios está certo, ele tira a média. Se ele tiver 3 relógios, vai calcular a média dos 3, e assim vai indo, né? Então, tem uma hora que se você tiver muito índice, você perde o foco, você perde aquilo que você precisa enxergar. Tá? E outra coisa que é muito interessante, aí você vê nessa figura que nós temos aqui, você pode comparar índices ao longo de um tempo, que é o que a gente chama da comparação cronológica ou temporal. Tá? A comparação de índices de 2 períodos diferentes também enriquece a análise, ou seja, como é que foi num ano, como é que foi no ano anterior e assim por diante. Você pode enriquecer muito mais a sua história. Aqui você tem um índice, que não precisamos entrar no mérito, que é a rentabilidade, depois a gente vai conhecer, né? Calculado diariamente, talvez isso aqui deve ser as bolsas, né? Deve ser um índice de bolsa, né? Mês a mês, aí foram plotados os valores, tá? Então, se você olhar aqui, ó, com o vermelhinho, ó, os 3 começaram com a mesma base, a rentabilidade 0. Então, eles começaram a render, alguns dispararam mais, outros menos. Qual foi vamos dizer, a ação que deu aqui mais retorno para nós? Essa ação azul, a verde ou a azul clara? Então, se você fosse o cara que soubesse o futuro e tivesse nesse momento aqui, você mandaria ter comprado a azul. Porque é aquela que chega no final aqui, teve até um pico maior aqui, né? Por volta de 1º de abril de 2015, não é isso? Tá?
Agora, como você não sabe o futuro, você está nesse momento aqui, você tem que projetar e vai ter que arriscar. Se você tivesse feito o azul claro, teria ficado com a menor das rentabilidades, até pelo contrário, negativa. Se você olhar aqui, ele caiu 15% praticamente. Ó. Tá vendo esse ponto aqui? Significa que se você investiu R$100, agora você tem 85. Depois de um ano. Era 2 anos, era 2 anos, 2013, ó, 2013, 2015. Depois de 2 anos você perdeu 15%. Ao passo que na azul você ficou com uma rentabilidade de 10% em 2 anos. Tudo bem? Joia. Outra coisa, quando você faz a comparação dos índices comuns padrões, o que é o padrão? É uma referência. Por que você sabe que 1 metro tem mais ou menos esse tamanho aqui? Estou certo? Será que tem 1 metro aqui? Provavelmente eu errei, concorda? Não tem 1 metro perfeito aqui. Mas por que eu digo que isso aqui mais ou menos tem 1 metro? Por quê? Alguém sabe a explicação? Alguém lembra das aulas de física? Porque o padrão? Não, não é mental. Não é não. Existe uma barra, eu não sei qual é o aço, qual é o material, se é aço, se é ferro. Existe uma barra que tem um comprimento que está dentro de uma, como que chama isso? Aqueles de vidro lá com temperatura controlada, lá como se fosse uma redoma, tá? É enorme, lá em Paris, tá? E aquilo lá, eles falaram, aquilo é 1 metro. Então, para eu saber se o meu metro está bom ou não, eu teria que comparar essa distância que eu estou fazendo aqui, ou essa aqui, teria que levar lá para Paris e comparar com aquela barra lá. Claro que ninguém vai até Paris para fazer isso, a gente já usa régua, usa metro hoje em dia, né? Temos bastante condição de fazer isso já com esses instrumentos que nós temos já por aqui. Só que é claro, eles também se basearam naquele metro, alguém passou isso para ele, quer dizer, duplicou-se aquele padrão, copiou-se, e aí você sabe que 1 metro vale isso. Por quanto vale uma polegada, por exemplo? Praticamente 2,5 centímetros, 2 centímetros e 54, se não me engano. Ou seja, não é o nosso 1 centímetro, ele é muito maior do que o nosso centímetro. Tá? Mas por que a gente sabe que isso? Porque alguém foi lá e falou, esse é o tamanho da polegada. Alguém criou lá um padrão e ponto final. Tá bom? A mesma coisa nós podemos ter aqui. Eu posso pegar um segmento que tem um certo padrão e falar, em média no setor hoteleiro, a taxa de retorno é, por exemplo, 20% ao ano. Então, se a minha rentabilidade estiver abaixo de 20%, significa que eu estou abaixo dos outros hotéis, na média. Se a minha rentabilidade estiver em 40% ao ano, eu estou ganhando o dobro do que a média do mercado. Né? No caso aqui, a gente tem endividamento, que a gente vai estudar, né? Então, você tem endividamento por cores aqui, e você faz a comparação do azul com o roxo, no caso aqui são anos, tá? Você toma um ano como padrão, e esse ano passa a ser a referência para você fazer as comparações. Tá bom? Fácil de entender isso aqui? Não? Tá difícil? Se eu digo que o índice de liquidez tem que ser pelo menos 1, aí 1,0. Se o teu índice de liquidez for 0,95, você está abaixo do padrão. Se o seu índice é 1,1, você está acima do padrão. É só isso. Alguém define um valor, alguém define uma métrica. E ponto final. Alguém lança isso e acabou. Os índices que nós vamos estar estudando nessa semana e nos próximos encontros são análise de liquidez, de endividamento, de rentabilidade, das atividades, falta um S aí, né? Análise do POM, e depois vamos falar alguma coisa sobre índices para as ações que são negociadas nas bolsas, mas que você também pode aplicar isso para as cotas de uma empresa de capital fechado. Então vamos começar com o índice de liquidez. O que é uma empresa considerada líquida? É aquela que pode cumprir facilmente com as suas obrigações no curto prazo. Pode vender para ela que ela vai te pagar. Concorda? Pode trabalhar para ela que você vai ter seu salário pago em dia. Empresas com liquidez são aquelas que têm a capacidade de pagamento preservada. Ou como você está vendo aqui, ó, não guarde só a torneirinha lá numa ampulheta, mas tem uma torneira aqui, uma torneira grande aqui jorrando dinheiro, porque tem dinheiro que entra, dinheiro que sai rapidamente e ele consegue saldar as suas dívidas. Tá bom? O principal índice é o índice de liquidez corrente,
Em inglês, você vai encontrar ele com o nome de Current Ratio ou Working Capital Ratio. Tá? No que consiste ele? O ativo circulante ele é dividido pelo passivo circulante. Daqui a pouco nós vamos fazer o exercício com esse material que vocês têm. Agora a gente só vai ver as fórmulas. Tá? Uma fórmula atrás da outra, depois elas vão ser resgatadas. Fica tranquilo que você não tem que decorá-las agora. Tá? O outro índice também, que é importante, é o índice de liquidez seco, também conhecido como Quick Ratio ou S-Test Ratio em inglês. Estou dando os nomes em inglês que dá que você trabalha numa empresa multinacional um dia, né? E aí você pelo menos já conhece os números. Então o ILS, ele é o ativo circulante tirando os seus estoques, dividido pelo seu passivo circulante. Outro índice é o índice de liquidez geral. O índice de liquidez geral, ele pega o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, soma isso e divide pelo passivo circulante e o passivo não circulante somados também. Tá bom? O índice de liquidez imediata, Cash Ratio, ele só vai pegar a disponibilidade. Lembra do conceito de disponibilidade que você aprendeu em contabilidade? É contas em caixa, contas de banco. É aquilo que você tem rápido para sacar. Tá? Tem que pagar uma conta, você vai no banco pegar a conta corrente, faz a ordem de pagamento e está feito o pagamento. É de lá que você está tirando a disponibilidade. Ok? Capital de giro, que também seria quase que uma derivação daquele primeiro que nós vimos, Working Capital, nada mais é o seu CG do que o ativo circulante menos o seu passivo circulante. Ok? Bom, o que nós queremos quando a gente olha os índices de análise de liquidez? Nós queremos saber se a saúde financeira de uma operação empresarial, se ela, naquele momento ela pode ser avaliada como, se ela tem capacidade para cobrir todas as suas exigências de curto prazo e de longo prazo, ou seja, se os níveis de liquidez estão sendo observados, né? Então aqui eu até coloquei aqui um estetoscópio aqui, né? Foi colocado no brasão, no cifrão aqui para saber a saúde financeira da empresa, tá? Aqui também temos uma outra aqui. Assim, os índices de liquidez avaliam quantos reais a empresa dispõe nos seus ativos para fazer face aos seus compromissos. Quais são os compromissos? As obrigações que estão lá do lado passivo, que foram assumidas e registradas nos seus passivos. Ok? É para isso que a gente serve. Então agora chegou a hora de começar a praticar. Lembrando que índice de liquidez corrente, o que ele é? Ativo circulante dividido pelo seu passivo circulante. Tá? Mais uma vez, o que ele faz? Ele vai indicar quanto a empresa possui do seu ativo circulante para cada real, para cada unidade monetária de dívida que está no seu passivo circulante. Então, por exemplo, se eu tenho 200 no meu ativo circulante e tenho no meu passivo circulante 100, para cada R$1 que eu estou devendo, eu tenho 2 para poder pagar. Isso vai ser tranquilo o pagamento, né? Ok? E aqui, é claro, quanto maior, melhor, porque isso vai dizer que a capacidade da empresa de pagar é muito boa. Chegou a sua hora agora de pegar a calculadora e procurar os dados na Perdigão. Vamos lá, eu vou fazer aqui. Vamos pegar o ano de 1999 aqui, só para pegar sempre o mais velho primeiro, tá? Aqui você vê que eu apaguei a análise vertical e a horizontal só para ficar mais fácil para a gente visualizar. Qual é o primeiro número que você precisa pela fórmula? O ativo circulante. Qual é o ativo circulante de 1999 dessa empresa? Vai, Maiara, fala alto. 750, esse aqui, né? 750, 348, é isso? Achamos então e aí você aproveita também e já deixa anotado aqui que o ativo circulante de 2000 pulou para 1.195.282. Claro que, gente, esses valores aqui são em milhares de reais, tá? Mas a gente vai considerar o valor redondo, vai ficar só lendo o valor que aparece aqui, porque senão tem que acrescentar vários, seria 1 bilhão e lá vai a fumaça, tá bom? Vamos ficar só com aquele que a gente está enxergando aqui. Se eu tenho, vamos começar com 750, 348. Eu tenho que dividir pelo passivo circulante. Onde é que eu acho o passivo circulante? Em que página, essas três que vocês têm aí? Vai para o passivo, que fica na página 2. Então, estamos na página 2.
O nosso passivo circulante aparece aqui. Qual é o valor que vocês têm aqui? Todo mundo chegou em 618.543? Então você já está pronto para calcular. Podemos voltar para a apresentação e pedir para ele calcular. Faça a divisão aí, pega a sua calculadora aí. Vamos lá. Aproveita, Caio. Manda. 1, não, como é que é? Desculpa. 1044,26. 1044? Gente, os valores são bem próximos, tá vendo? Ó, 750 com 700. Isso, 1,44. Aí sim. Ou 0,4, desculpa. Não 1,44. 1,044. Eu mantive só duas casas depois da vírgula aqui, tá? Às vezes você pode usar duas, três, uma, depende daquilo, vamos dizer, depende daquilo que você quer informar em termos de exigência ou não da precisão, tá? Fica tranquilo que você responder 1,04 e 1,044 para mim é a mesma coisa. Tá bom? Podemos calcular o de 2000? Divide aqui, 1.195.289 por 921.126, que você já achou lá no demonstrativo que eu lhe passei, né? A gente já calculou aí? Vamos ver se o Caio acertou. Arredondou provavelmente, para o arredondamento deve ser um 29, alguma coisa. Depois do 9 deve ter um número acima de 5, né? Então, 7, né? Então por isso ele arredondou isso aqui para 30, 1,30. Se você olhar só esses números aqui, falar, olha, desse ano para o ano seguinte, o que aconteceu com o índice de liquidez da empresa? Melhorou ou piorou? Melhorou, porque ele saiu de 1,04 para 1,30. Então essa é a primeira conclusão que a gente chegou. Ok? Joia. Índice de liquidez seco. Ele praticamente pega a mesma forma, só que ele vai subtrair aqui os estoques. Olha aqui. Está vendo esse menos aqui? Ele indica quanto a empresa possui em seus ativos mais líquidos, como disponíveis, aplicações financeiras, valores a receber dos clientes, para cada unidade monetária da dívida que está no seu passivo circulante. E de novo, quanto maior, melhor. Vamos de novo entrar. O ativo circulante e o passivo circulante você já lembra que são os mesmos que você viu no índice anterior que a gente usou. Mas o estoque a gente tem que localizar. Você consegue localizar na folha o estoque? Em que lugar você vai achar o estoque? Aqui no passivo? No ativo, certo? Então eu tenho que voltar para a página anterior aqui. Começo a entrar aqui e quando eu menos espero, pá, aparece o nosso amigo estoque aqui. O estoque de 1999 é 218.315. Todos localizaram? E também você já pode deixar anotado que o estoque de 2000 é 262.035. Certo, Fernandinha? Concorda? Concorda, Fernandinha? Claro. Tem que deixar a Fernandinha esperta, né? Se nós fizermos isso, agora aparecem os números aqui, a gente transporta eles para cá. Você consegue fazer a conta do índice de 1999? Faça primeiro 750.348 menos 218.315. Ó, respeita a ordem. Primeiro faz a subtração. E o resultado você vai dividir pelo passivo circulante, que é 718.543. Eu aguardo o primeiro que vai chegar aí. Estamos com a Maiara? 0,74. Todo mundo chegou junto com a Maiara? Eu cheguei também. Mesmo valor, Maiara. E agora calcule em 2000. Faça o mesmo procedimento. Vamos lá, vamos. Edgar responde? Grande Edgar. Vai pedir ajuda para os universitários? Não, é o Edgar. Maiara, você tá muito rápida, Maiara. Dá uma chance para o Edgar, pô. E aí? Ou a calculadora está falhando aí? Faça primeiro 1.195.289 menos 262.035
dá um resultado e divide por 921,126. Está todo mundo chegando nisso? Não deixa o Edgar chegar junto, gente. Edgar, as meninas estão querendo saber se você vai chegar ou não vai chegar junto. Vai chegar nas contas ou não vai? Chegar nas contas, gente. Oh, vocês também vão se contar, hein? Eu tenho como sendo 1,01 e aí eu tenho 0,1. Vocês têm 0,3? Ah, 13. Ah, tá. O 3 ele é abaixo de 5, então ele não faz aquele 1 virar 2, ele não arredonda para cima. Tudo bem? No caso aqui, o índice de liquidez seco melhorou ou piorou de um ano para o outro? Melhorou. Ok? Então, se ele não vender nada do estoque, não fizer nenhuma venda, ele paga todas as dívidas do passivo circulante, concorda? Aqui em 2000, tá vendo? Ó? Que ele tem praticamente um aqui. Ou seja, para cada R$1 que ele está devendo no passivo circulante, ele tem R$1 sem considerar o estoque no passivo circulante. Sem considerar o estoque. Considerando o estoque, vai sobrar mais dinheiro ainda. Ok? Muito bom, vocês chegaram legal. Agora, o índice de liquidez geral é outro índice que a gente vai calcular. Ele é um índice que tem a seguinte forma: o ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Gente, esse realizável a longo prazo não está dentro do ativo circulante mais. Ele agora pulou para dentro. Aliás, ele nunca esteve dentro do ativo circulante. Ele sempre foi uma conta à parte na antiga nomenclatura, no antigo padrão. De 2008 para cá, é claro, sabemos que ele está dentro agora do ativo não circulante. Então você vai localizar ele lá. Aqui, ó. Não está no circulante, está vendo? Se você descer aqui, você tem um novo grupo realizável a longo prazo. Ele está aqui. Nessa versão, que ainda é a versão antiga, antes de 2008, ele ainda não está dentro de um grupo que nós hoje conhecemos como passivo não circulante. Aliás, ativo não circulante, que esse é o lado do ativo, né? Tudo bem? Então eu tenho que somar. Vamos pegar o 99 primeiro. Vou ter que somar 357.548. Eu vou somar com 759.044. Não. Ah, desculpa, é verdade. Desculpa, eu já estou pensando num outro índice que vai aparecer daqui a pouco, mas tudo bem. Fica, ainda bem que vocês estão atentos, pegaram-me direitinho, legal. 750, 348 mais os 358 e 48, certo? Some os dois. Agora, espera um pouquinho, vamos voltar para a fórmula lá. Tá? O que eu tenho aqui? Somei tudo que é da parte do ativo. Agora eu vou no passivo e pego o passivo circulante que nós já conhecemos. E agora eu preciso localizar o meu passivo não circulante. O antigo nome dele é exigível de longo prazo, ELP. Então vamos lá. Onde você vai achar isso? Em que página daquele demonstrativo? Na primeira? Segunda? Todo mundo chegou? Na página que se refere a passivo. Então o antigo nome ainda está aqui. Eu mantive de propósito para vocês se acostumarem, porque muitas pessoas ainda usam hoje a nomenclatura exigível de longo prazo. É um passivo não circulante. Por quê? Porque ele vai ser pago acima de 12 meses, que é a regra geral que o pessoal usa, que é acima do ciclo operacional. Ok? Posso somar então 718, 543 e vou somar com 624, 734. Isso vai me dar uma soma. Vocês chegaram nessas somas que eu tenho aqui? Só 99, gente. Vamos acreditar que 2000 eu somei direito. Vai. Todo mundo chegou em 1.107.896? Então, se Braulino chegou, estou ratificado.
o passivo circulante teu, aliás, o teu passivo circulante mais o teu passivo não circulante deu 1.343.277. Então agora é só dividir o primeiro pelo segundo. Gente, sem fazer a conta, vai dar um número maior ou menor que 1? Por que menor? Porque o denominador da fração, né, aquele que vai dividir, 1.343.000 é maior do que aquele que é o valor que vai estar no numerador da fração. Ok? Provavelmente você fazendo a conta vai chegar em 0,82. Estou vendo que Braulino me confirmou. Tudo bem? Johnny também confirmou? Tá tranquilo? Isso, o assessor do Edgar. Tem que estar checando aí se a calculadora está com a bateria em ordem, né? E aí, Wallace, como é que a gente faz isso aqui? Divide o primeiro pelo segundo. Vai dar um número maior que 1 ou menor que 1? Menor, porque de novo, o nosso número que vai no denominador da fração, ele é maior do que o que vai no numerador. Vocês podem fazer a conta e me dizer quanto dá? (0,87? 0,80 segundo a Fernanda, e ela está absolutamente certa. Fernanda é demais, é isso mesmo, né, Fernandinha? Aliás, cadê a tua xará, Fernanda? A outra, puxa vida, ela faltou hoje, que pena. Exclusividade, só vou chamar você. Chamou Fernanda, você já sabe que é com você, não tem que perguntar qual das duas. Certo? Até agora tá fácil, gente? Tá arredondado, novamente. Se você pode trabalhar com mais casas depois da vírgula. Eu optei por 2 aqui. Poderia ter optado por 4, por 8, sei lá. Qual é a relevância para você decidir? 2 já é mais que suficiente, na minha opinião. Tem gente que trabalha às vezes com uma casa só. Ok? Muito bom. O índice de liquidez imediata é aquele que pega o disponível, tá? E vai dividir pelo passivo circulante. Disponível é caixa, cheques, bancos, aplicações financeiras, tudo aquilo que você tem para fazer rapidamente dinheiro. Preciso pagar a conta amanhã. O banco levanta e põe isso na conta. É só ligar lá para o gerente e lá ele baixa a aplicação, o cheque compensou. Se bem que hoje em dia trabalhar com cheque está cada vez mais raro. Mas você faz antecipação de créditos do cartão, por exemplo, dos seus clientes, né? Desconto. Gente, qual é o disponível de 1999? Onde é que você vai achar isso nesse demonstrativo aqui? Em que página? Disponível. Caixa, bancos e tudo mais. No qual? É isso aí, no ativo mesmo. Aonde no ativo? Agora que nós vemos aqui. No caso, nós temos aqui o quê? Disponibilidades e aplicações financeiras. Ok? Vamos ter que somar. Quanto é que dá a soma desses dois aqui? Tudo bem? Eu já coloquei todas as respostas aí. Eu sei que vocês estão calculando, mas só para você ganhar um pouco de tempo. Passivo circulante, não preciso pedir para vocês procurarem, que vocês já estão usando ele desde o primeiro índice que a gente passou, certo? Moleza? Fácil, né, gente? Ok? Então, o que eu faço? Divido o meu disponível, 343.590, divido por 718.543. Vai dar um número bem menor que 1, certo? Alguém já calculou? Ponto 48, segundo o Caio. Verificando, eu ratifico o cálculo dele. Alguém mais ratifica? Pamela ratifica também? Ô, Pamela, você não ratifica? Fala que tá certo. Falhou? Sabe que tá sem bateria aí, pô? A Pamela tá apagada hoje, mas tudo bem. Né? Olha, se você ratifica, você acompanhou o cálculo aí? Você também é assessor do Edgar. Edgar, você é o maior executivo dessa sala aqui. Tá todo mundo grudado em cima de você, viu? Todo mundo pendurado em cima do Edgar aqui para pegar a resposta dele, né? Joia! Muito bem. Gente, fazendo a conta do segundo, vocês deverão ter 0,71.
Maiara já fez a conta, ela tá super rápida, Maiara. Maiara tá assim, ela tá carro de Fórmula 1 com pista livre, né? É um carro de vão do baixo, né? Maiara é Maiara, né, gente? Tá bom? Posso continuar? Muito obrigado. Índice de liquidez, não é índice agora, seria capital corrente. Aqui faltou corrigir em cima aqui, tá? O capital de giro, CG, capital de giro CG, tá? É pegar o meu ativo circulante e subtrair o meu passivo circulante. Valores que você já usou no primeiro índice que eu acabei puxando, esqueci de trocar aqui o nome. Quando vocês receberem o PowerPoint, vão receber ele já direito, tá? Fiquem tranquilos. Nesse caso, nós temos esses valores aqui que você já trabalhou com eles. Um menos o outro, ou seja, sempre o ativo circulante menos o passivo circulante, eu obtenho, primeiro, 31.805. E Braulino, confere? Você também colou da Maiara, né? Pô? Brincadeira, a Maiara está fazendo tudo. E agora, o ano de 2000. Será que eu pergunto para a mãe? Não vou perguntar para a Maiara, mas senão vai ficar muito cheio de si. Gisele, e aí? Consegue fazer a conta para mim? A Gisele tá... Não, subtrair, querida. Opa, somar não. Você pega o ativo circulante e subtrai o passivo circulante. Vai dar que número para você aí? R$ 163. Todo mundo chegou junto com a Gisele? Ou vamos precisar do Edgar e a equipe para confirmar? Tá ok? Olha. Muito bom. Pessoal, vocês acabaram de ver os principais e os mais usados índices de liquidez. Tá bom? Antes da gente mandar vocês, de certa forma, descansar, vamos ver os índices de endividamento. Endividamento é uma palavra que hoje em dia vai ter muito a ver com a situação que o Brasil vive. Está todo mundo endividado, né? Está todo mundo tendo cada vez menores receitas, melhores entradas, então o endividamento está crescendo. Mas o que significa eu olhar o endividamento de uma empresa? Significa que a empresa recebe um certo valor aqui, né? E esse valor, ele é oriundo de dois lugares. Ou ele é capital de débito, capital de terceiros, dos fornecedores, dos clientes e bancos, dos clientes não, dos bancos e dos fornecedores e dos impostos e dos salários a pagar. E tem o capital próprio, que são dos donos da empresa, os cotistas ou os acionistas. Eu pego mais de um ou mais de outro, isso me dá a minha estrutura de capital, é o balanceamento. Tem empresas que trabalham muito mais com capital próprio, que é próprio do negócio, e tem empresas que trabalham muito mais com endividamento com terceiros, que é próprio do negócio deles. Tá ok? Para isso que você vai comparar. Se você está bem ou não, você vai se comparar com o padrão da empresa, padrão do ramo da empresa. Ok? Conhecendo os seus índices de endividamento. O primeiro aqui, capital de terceiro sobre capital próprio, que em inglês recebe o nome de Debt Equity. Debit dividido por equity, tá? É o exigível total, que é a soma de tudo que a empresa deve a terceiros, isso é o patrimônio, ou o passivo circulante mais o passivo não circulante, também chamado de exigível de longo prazo, esse aqui é T, e nós vamos dividir pelo PL. O PL o que é? Patrimônio líquido. Então agora resta você correr rápido lá. Esse valor aqui em cima aqui da expressão você já tem, concorda? Você acabou de calcular antes lá, quando você calculou um dos índices de liquidez. Vou fazer de conta que você decorou, tá bom? Você não deve ter decorado, mas depois você faz a revisão com calma. E o PL? Qual é o PL? Então nós temos que voltar lá. PL eu vou descobrir aonde? Em que página? Primeira, segunda ou terceira página? Quem é que... O patrimônio líquido eu vou descobrir em qual página? Na segunda página. Então vamos migrar para ela. É a parte que mostra os passivos da empresa. Primeiro mostra o que é dos terceiros, circulante e exigível de longo prazo. Tem aqui uma participação monitora que a gente vai por enquanto ignorar. Mas está aqui, ó, patrimônio líquido. Qual é o valor do patrimônio líquido em 1999 dessa empresa aqui? Quanto? 1999 é 1.123.000.
certo. É isso aí, Caio. Show de bola. 523.663. Gente, esse valor embaixo, 1.866.000, é a soma do PL e mais o que é dos terceiros, que vocês tinham em cima, que é o ativo circulante, aliás, o passivo circulante e o exigível de longo prazo ou passivo não circulante. Tudo bem? O Caio matou certo, foi esse aqui, esse valor. Então nós já sabemos os valores, certo? Podemos voltar lá para a nossa apresentação, tá? Depois nós vamos fazer as contas com esse aí. Vamos primeiramente conhecer os tipos que existem. Índice de endividamento geral, o IEG, Debit Ratio, é o exigível total dividido pelo ativo total. Ok? A imobilização de recursos ou em recursos permanentes, tá? Gente, aqui nós temos que entender bem o que é o conceito de ativo permanente. Ele é a soma do que investimentos mais ativo imobilizado mais o ativo intangível. Ok? É somar esses três, você vai ter o ativo permanente, que é uma anotação mais da antiga anotação do que atual. Uma outra forma, por isso que eu estou colocando aqui, é você pegar o quê? O ativo não circulante e subtrair o realizável de longo prazo. Vai dar o mesmo valor. Tá? Ou seja, se eu subtrair o realizável de longo prazo do total do ativo não circulante, eu vou obter esse tal de ativo permanente aqui. Esse número que vai aqui, o AP. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai localizar esses números aí no nosso material de consulta. Índice de composição das exigibilidades. Você vai pegar o passivo circulante e vai dividir pelo exigível total, que nada mais é do que o próprio passivo circulante mais o passivo não circulante, que é o antigo ET, o exigência total, exigibilidade total. Ok? Palavra difícil com X é complicado, né? Mas se fosse o Edgar, ele falava assim, brincando aqui na frente. É que o Edgar, dessa vez não vem aqui na frente, mas, pô, senão ele arrasaria tudo aqui, né, Edgar? Ia precisar dos assessores? Não, aí você ia dispensar os assessores, né? Ah, bom. Um outro índice conhecido, que não é talvez a coisa mais fácil de entender no primeiro momento, porque é um conceito americano, tá? É o índice de cobertura de juros, também conhecido como Times Interest Earned ou Interest Coverage Ratio, que nada mais é, eu tenho uma despesa financeira, não tem? Em inglês, despesa financeira é Interest Charges ou Interest Expenses, depende se é britânico ou inglês, tá? Eu já vi essas duas formas de falar, tá? Você vai pegar os juros que você está pagando, que aqui podem estar com o nome de despesas financeiras, tá? E vai dividir, vai colocar ele no denominador, e no numerador você vai colocar o LAGIR, que em inglês tem o nome de EBIT. Algum problema, Fernandinha? Não tem problema. EBIT, depois a gente vai ver, fica tranquilo. LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Isso vocês tiveram já na aula do semestre passado com o professor de contabilidade, não tiveram? Hã? É que o J, ele só faz o seguinte, ele pega o LAIR e coloca os juros, você já tem o LAGIR, pronto. Porque o LAIR, você já subtraiu os juros. E o LAGIR, não, você devolve os juros para a base. É o LAIR mais os juros. Tudo bem? Vamos lá, gente, força. Foco. Opa, agora tem um aqui que é bem estranho. Coisa de americano mesmo, tanto que eu coloquei aqui, nota do professor. Isto é próprio do ambiente financeiro dos Estados Unidos. Não conheço se usa em outro país que seja Estados Unidos. Eu, sinceramente, trabalhei em empresas de origem alemã, empresas brasileiras, ninguém nunca calculou esse índice aqui. Até porque para você calcular, você vai ter que ter informações que não estão no balanço e nem na DRE. Você vai ter que ter informações quais? Ladagir, parece um palavrão, né? Ladagir, que é o lucro antes da depreciação, da amortização, dos juros e do imposto de renda. Todo mundo conhece isso na área financeira como EBITDA. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Depois você consulta, adicional. Aí você
consulta a internet, mas acredita que o professor, se ele não pronunciou errado, ele pronunciou bem próximo, tá bom? Tá? E o que você faz? Aí se você acrescenta os pagamentos de leasing e vai dividir isso pelas despesas com leasing, mais o principal e mais os juros de leasing. Já falei, não conheço no ambiente brasileiro quem calculou isso até hoje. Tanto que eu estou só mostrando aqui e não vai ter exercício disso mais. Então você diz que um dia eu conheci, tá? O professor Renato não nos deixou omisso sobre isso, não. Ele mostrou que existe. Mas sinceramente, nunca usei. Nenhum chefe meu perguntou, cadê a capacidade de pagamento das nossas dívidas aqui? Ninguém me perguntou. Um parênteses aqui que tem que ser fechado aqui. É erro de estética. Vamos lá, a gente corrige depois. É a pressa. Gente, o que a gente espera numa análise de endividamento? Numa análise de endividamento, há uma necessidade de você detectar as características desse indicador. Como? Empresas que recorrem a dívidas como um complemento para os seus capitais próprios para realizar pagamentos produtivos do seu ativo. Por exemplo, aplicar, expandir, modernizar. Se ela chega e fala, olha, eu não vou usar capital próprio, vou pegar de terceiros. Está vendo? Eu não tenho capital próprio para fazer uma expansão, para comprar uma máquina nova, para fazer uma modernização, para comprar um software novo para a empresa. Para isso eu vou ter que pedir emprestado, de um banco, por exemplo. Tá? É isso que ele quer saber do endividamento. Esse endividamento é considerado sadio. Por quê? Porque eu pelo menos apliquei alguma coisa que, mesmo sendo elevado, as aplicações produtivas deverão gerar recursos para saldar o compromisso assumido. Se eu pego emprestado para, com aquilo que eu vou gastar, ganhar muito mais do que aquilo que eu vou pagar para juros, para quem está me emprestando dinheiro, eu fiz um bom negócio. É isso? Por exemplo, o Wagner é muito rico, então o que eu falo para ele? Wagner, Ô, Gisele, não entrega ele assim, pô, tá gravando, pô. Tá gravando, pô, Gisele. Ô, e como é que você sabe isso tão bem, Gisele? Olha, agora me deixou mal. Mas eu vou continuar com você. Wagner, eu aposto em você. Se a Gisele conhece uma outra história, eu vou dizer que você tem bastante dinheiro. E eu vou pedir emprestado para você para eu comprar, por exemplo, uma moto para vir dar aula. Tá? E eu vou economizar. Calma, Gisele, ela vai passar mal. Gente, algum médico na sala? Gente, ela está recuperando, tá voltando. Pior que a internet toda vai saber disso. Gente, o que nós temos aqui? Wagner, eu vou pedir 3 mil reais de emprestado para você para comprar uma moto e você fala que vai cobrar de mim, sei lá, 10% de juros para tudo. Ou seja, eu tenho que devolver os 3 mil e mais 300 reais, tá ok? Só que com os 300 reais que eu estou pagando para ele, eu vou estar economizando, sei lá, 400 reais de condução em 2 meses. 460, vai? Para ser mais exato. Se eu considerar que ainda tem, vamos dizer, o combustível vai estar ignorado aí, porque eu moro talvez perto nessa história aqui, que não é verdade. Mas, se eu fizer a conta, de repente eu falo, olha, eu paguei 300 para o Wagner de juros, mas em compensação eu teria continuado pelo meu caminho normal a gastar 460. Eu não fiz um bom negócio, pagar 300 para ele e matar os 460? A diferença deu de 160. 460 menos 300 significa o quê? Vale a pena pegar esse empréstimo, porque eu estou dando uma rentabilidade para a minha vida maior do que aquela que eu tinha antes. Ou seja, eu gasto menos. Continuei gastando. 300 reais eu gastei mesmo, não tem jeito. Tá? Depois você pega os 300 reais, você divide com a Gisele aí nessa história aí, tá? Tá bom? Mas, se existe um lado sadio, também existe o lado não sadio, que é o qual? Empresas que recorrem a dívidas para pagar outras dívidas que estão vencendo. Então, eu tenho que pagar um empréstimo bancário. Não consegui vender o suficiente para pagar esse empréstimo. Vou pegar outro empréstimo para pagar um empréstimo que eu já devia ter conseguido dinheiro para pagar, mas que não cheguei lá. Por não gerar recursos para saldar os seus compromissos, elas recorrem normalmente para empréstimo sucessivo, todo mês. Vai enrolando ali, vai empurrando. Vai renovando a cada 6 meses, a cada 3 meses a sua dívida. Né? Permanecer nesse círculo vicioso, a empresa será uma séria candidata ao quê? Insolvência. Isso é, vai para falência.
vai deixar de existir. Então, como funcionário, uma das coisas que talvez interessa para nós é saber se a empresa está fazendo empréstimos saudáveis ou não. Porque se estiver fazendo empréstimos não saudáveis, ela vai cortar em algum lugar, e pode ser na sua mão de obra, pode ser no seu cargo de emprego. Então, às vezes as pessoas ficam assustadas com empresas que estão se endividando muito, porque sabem que de repente o facão vai vir. É o que nós estamos assistindo hoje bastante no país, infelizmente. Muito bom, vamos calcular os índices, tá? Índice de capital de terceiros sobre capital próprio. É pegar o exigível total e dividir pelo patrimônio total. Números que você já teve antes. Preciso que você procure novamente na demonstração financeira ou você acredita que eu vou colocar os números certos aqui? Depois você confere. Vamos lá, você também tem um problema de dívida? Não emprestou para o Wallace nada? Tá bom. Vamos lá. Aqui, gente, quanto menor, melhor. Pois menor é a dependência do capital de terceiros para a manutenção da operação e, consequentemente, menor é o nível dessas despesas financeiras. Eu fui lá, peguei minha calculadora e somei e cheguei nos números que eu acabei de tabular. Então, se você dividir 1.343.277 pelo PL de 523.663, você vai obter quanto? A Super Maiara está quase chegando lá, eu fui mais rápido que ela dessa vez. 2,565, tudo bem, 7, se você usou duas casas, aqui o 6 vira 7. Maiara tá, não estou falando, é Fórmula 1, é o carro mais veloz da pista hoje, ok? E a mesma coisa nós podemos fazer para 2.000, que se eu conheço bem a Maiara vai daqui a pouco dizer que é 2,999, quase 3, redondo, né? É isso mesmo, Maiara? Ou foi mais rápido que dessa aí? Perfeito? Ok? Significa o quê? Capital próprio. Eu tenho, para cada R$1 de capital próprio, estou devendo 3. Aqui, vamos dizer, estou arredondando aqui, 299, aqui, estou arredondando para 3, tá? Aqui em 2.000, para cada R$1 de capital próprio, estamos pegando 3 com terceiros. É bom ou é ruim? Não sei, depende da média do meu ramo. Índice de endividamento geral. É pegar o exigível total e dividir pelo seu ativo total. Ok? Mede a proporção do total de ativos financiado pelos seus credores. Ou seja, tudo que está do lado do ativo é onde você colocou o dinheiro, é o destino, concorda? Daquilo que os terceiros emprestaram, quanto você representa. É isso que ele está querendo saber. Ou seja, quanto maior a relação de capitais de terceiros sobre o patrimônio líquido, menor é a liberdade de decisões financeiras da empresa, ou seja, maior a dependência a esses terceiros, ou desses terceiros. Normalmente enxerga isso aí, fornecedores de bancos e impostos. Ok? Se você acredita em mim, eu peguei esses números lá do nosso demonstrativo, que você já deve ter na mão, e eu somei 0,72 e 0,745, perfeito? Certo, Fernanda? Gisele já se recuperou? Ainda bem, estava preocupado já, daqui a pouco pensei que íamos ter que chamar uma ambulância. Voltou ao normal, ok. Índice de imobilização de recursos permanentes. Gente, aqui vai indicar o percentual de recursos não correntes que a empresa aplicou no seu ativo permanente. O que significa isso na prática? Você vai pegar o seu ativo permanente, que eu calculei aqui, ó. Depois você calcula, hein? Tarefa de casa aí. Vamos ver se eu acertei. 759.044, tá? Aliás, isso aqui está bem fácil de olhar, né? Ó, na anotação antiga ele aparece explícito, sem nenhuma necessidade de cálculo complementar, tá vendo? Tá aqui o valor, tá? Total do permanente. Você vai dividir pela soma do passivo não circulante mais o PL. Se você fez as contas, eu tenho certeza que a Maiara já fez, eu estou ainda atrás dela, 0,661. E Braulino confirma. Edgar e a equipe aí já calcularam 2.000? Provavelmente. O Edgar já falou que é 692, 0,692. Edgar e a equipe, cada um digitou um número, não foi?
É isso que é bom de trabalhar em equipe, né, Edgar? Falou? Trabalhar em grupo, é isso mesmo. O outro índice que nós vamos agora ver é o índice de composição das exigibilidades. O que é? Demonstra a política adotada para a captação de recursos de terceiros. Porque eu pego o meu passivo circulante, são aquilo que eu vai vencer nos próximos 12 meses, e divido pelo exigível total que eu estou devendo para os terceiros. Que significa o quê? Quanto maior esse índice, maior a concentração de dívidas que a empresa tem no curto prazo. Isso é nos próximos 12 meses. Claro que Edgar e a equipe já trabalharam rápido aqui, eu nem tive chance de digitar aqui, eles já pegaram a calculadora, já somaram e tiveram esses números aqui. Que, aliás, você já tinha antes em outros indicadores que a gente já utilizou. Eles só resgataram que eles são rápidos pra caramba. São em 3 contra mim, né? Não tem nem como competir. O Paulo tá junto nessa também. Então são 4? Pô. Ah, tá bom. Então, gente, se eu dividir 718, 543 por 1.343, 277, eu tenho o índice de 0,535. Faça a mesma coisa para 2000, cheguei em 0,553. Quase aqui, ó, só inverteu esses dígitos aqui, né? Mas significa que melhorou um pouquinho, não melhorou? Quase nada. Em termos... mas praticamente nada, né? É aquela coisa, né? Crescer 1 centímetro para você, ou, aliás, vamos lá, namorar uma moça com 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, da que você já namora, vai fazer diferença? Caramba, depende? Depende de onde é esse centímetro. Ah, meu Deus. Eu tinha que perguntar isso. Vocês também são de lascar, né? Ai, tá bom. Eu não vou falar nem outro exemplo, Maiara, que senão o pessoal não vai aguentar, né? A Natália deve estar chocada agora, mas tudo bem. Bom, índice de cobertura de juros é o LAGIR dividido pela minha despesa de juros. Isso mede a capacidade da empresa para efetuar os pagamentos de juros contratuais. Novamente, quanto maior esse índice, desde que seja maior que 1, né? Se for menor que 1, dançou, tá? Significa que eu tenho mais juros para pagar do que... Ou seja, eu vou ficar no prejuízo. Esse valor tem que ser pelo menos igual a 1, para pelo menos equilibrar. Mas aqui significa quanto maior esse índice, melhor. Eu fui lá e calculei. Claro, você confia que eu calculei direito? Claro, Edgar e a equipe aí com 4 trabalhando aí não me deixaram. Aí Maiara digitando mais rápido do que eu, não tem nem como competir com ela. Temos esses valores e eu já sei que em 99 a relação foi de 1,68. Significa o quê? Para cada R$1 de juros, que eu vou pagar de despesa financeira, está no denominador. Para cada R$1 de despesa com juros que eu vou ter, eu tenho um lucro antes de 1,68. Tudo bem? Se eu tenho que pagar 1.000, eu tenho 1.680 de lucro antes. Pago os 1.000, sobra 680. Por isso que o índice tem que ser maior que 1. E aqui, em 2000, vemos que a empresa melhorou a sua performance ainda mais. Certo? Foi fácil? Então, na aula que vem, nós começamos com a análise de rentabilidade que está entrando aqui. Mas você deixa isso para a aula que vem. Eu espero que você possa revisar isso até a semana que vem. Tá? Meu nome, mais uma vez, professor Renato Erich Kleiber. Você que está vendo esse vídeo, nós temos aqui o curso de administração de empresas. Esperamos que você possa um dia estar fazendo parte também dessa classe, da próxima turma que está chegando, tá? Que a gente possa estar junto, estar vendo não só indicadores financeiros, mas outras matérias também. Que você faça parte desse time, é a minha saudação inicial e o meu desejo inicial. E eu me despeço de vocês por esta noite. Muito obrigado a todos.